diz assim: mas o homem nasce para o enfado. Como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Faz chover sobre a terra, envia água sobre os campos, para pôr os abatidos num lugar alto, e para que os enlutados se alegrem da maior ventura. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como que de noite, as apalpadelas. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva o necessitado da mão do poderoso. Assim, há esperança para o pobre, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida, e Ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda. Percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Saberás também que se multiplicará a sua descendência e a tua posteridade como a erva da terra. Em robusta velhice entrarás para a sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E isso já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso, para o teu bem. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito fale conosco agora, de maneira tal que esse seja um tempo de edificação, seja um tempo de consolo, mas também de confrontação. Ajuda-nos para que saiamos daqui, para viver mais uma semana, não à mercê da vida, nem do nosso próprio coração, mas que saiamos daqui escravos da tua palavra, dependentes dela, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. A história de Jó, ela é conhecida e você já deve ter ouvido falar, mas para aqueles que ainda não ouviram falar da história desse homem da terra de Uz, ele era um homem íntegro, justo, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, mas de repente uma sucessão de tragédias tomou conta da sua vida. Ele perdeu tudo que tinha, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde. E logo depois das fatalidades surge um grupo de amigos, aqueles que tentam explicar o porquê das tragédias da vida. Sempre tem alguém que quer explicar o porquê de alguma coisa. Eu dizia aqui quarta-feira que logo depois do tornado, microexplosão, sei lá o nome que vamos dar para isso que aconteceu na madrugada de domingo passado, onde a região foi bastante atingida. Nós temos famílias aqui da igreja que tiveram a sua casa praticamente toda destruída. E eu estava aqui fora e passou uma pessoa tentando explicar o porquê. Pastor, deve ter alguma coisa espiritual. Porque desde que a igreja veio para cá, pastor, o inimigo está furioso. Eu falei, não, ele está furioso faz tempo. Não é só desde quando a igreja veio para cá, ele está sempre furioso. Não existe um dia que o diabo está calmo.
Não, o diabo hoje está calmo. Pode ficar tranquilo que ele não vai tentar matar ninguém. Hoje ele não vai tentar destruir ninguém. Hoje ele está de boa. Hoje é folga dele. O diabo está sempre furioso. E as pessoas tentam explicar o porquê das tragédias, dos problemas. Isso acontece naquela ocasião, aonde em João capítulo 9, chega um cego de nascença, e os discípulos já vão tentar entender o porquê que ele é cego. Quem pecou? Foi ele, foram seus pais, porque nós temos uma tendência de procurar explicação para tudo. É interessante quando nós temos facilidade de dar explicação para o problema dos outros, mas nós não temos para os nossos. Nós somos fáceis e rápidos para procurar respostas para os problemas dos outros. É isso aqui, se eu fosse você eu faria aquilo outro. Se eu fosse você, mas os nossos próprios dilemas nós não sabemos como enfrentar. Mas a boa intenção, há uma intenção positiva, pelo menos que parte no coração destes amigos, e em particular o texto que lemos, são palavras de um homem chamado Elifaz. No capítulo anterior ele repreende a Jó. Ele vai daquela mesma linha de dizer que toda tragédia é fruto do pecado. Não é. Achamos que sofremos porque tem alguma coisa errada. Achamos que sofremos porque fizemos alguma coisa de mal. Não é verdade. O próprio texto que traz a narrativa de Jó mostra que ele era um homem íntegro, a ponto do próprio Deus apontar para Satanás e dizer: viste o meu servo Jó? O testemunho da integridade de Jó não vem da boca de um homem, vem da boca de Deus. É Deus quem diz: ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, ele é o cara. Mas ele sofre consequências de uma intervenção maligna. Os problemas vêm. Dentro dessa palavra de Elifaz, antes no capítulo 4, em repreender, dizer: olha Jó, se eu fosse você, eu dava uma olhada para ver se não tem nada errado, não tem nada escondido, se não tem nenhum pecado não confessado, olha, alguma coisa você fez. Mas no capítulo de número 5, nesse texto que nós lemos, e partimos a partir do verso de número 7, há alguns princípios extraordinários que nos ajudariam e nos ajudarão hoje à noite a enfrentar os tempos difíceis da nossa vida. Os dias são difíceis. Não sei quantos acompanharam a tragédia que aconteceu na cidade de Orlando, na Flórida, na madrugada do dia de hoje. Um homem me entra numa boate gay, e o fato dela ser gay ou não dá justificativa para fazer mal nenhum. A Bíblia prega o amor, querido. Nós condenamos o pecado, mas nós amamos o pecador. O camarada entra e mata 50 pessoas. E fere outras 53. Os dias são maus. Os dias são difíceis. O levante contra a vida se torna cada vez mais voraz. Cada dia que passa nós vemos as consequências de um mundo caído. O mundo jaz no maligno. E aonde o príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo é Satanás. Aonde ele tem o seu governo estabelecido, ele produz aquilo que lhe é próprio: destruição, morte, dor. E nós vivemos expostos como igreja santa, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, dentro do sistema. Uma sociedade corrupta faz com que o povo debaixo da corrupção sofra as consequências dela. Olhe para o nosso país. Um governo corrupto, sem precedentes na história, pelo menos que se saiba, produz uma devassa na economia do país, aonde centenas e milhares, o índice de desemprego no Brasil está beirando 15%. 15%. Se somos, eu vou arredondar o número, 200 milhões de habitantes no Brasil, são hoje quase 30 milhões de brasileiros desempregados. É 3 vezes a população de Portugal. A população de Portugal é 10 milhões, 11. Se juntar os que saíram e voltar, aí nem cabe lá. Mas é mais ou menos isso.
Sofre-se a consequência. Assim como feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, triste é a nação cujo governo dela está entregue na mão do ímpio. Sofremos. Indiretamente sofremos. Sabemos de tantos crentes fiéis ao Senhor que têm sofrido a dura fila do desemprego, que têm precisado da ajuda, de socorro, de uma cesta básica, de ajuda de um amigo, de um irmão, porque os dias são difíceis. E o apóstolo Paulo chama a atenção de que os últimos dias seriam assim. O amor de muitos esfriaria. Essa é a realidade. E diante desse quadro, aonde Jó passa por um vale profundo, ele se levanta. E de uma maneira Deus o usa para apresentar verdades absolutas, que eu quero chamar a sua atenção. E se você tiver uma caneta, um pedaço de papel, pode rabiscar a Bíblia, você anota, porque eu quero te ajudar hoje à noite a enxergar nesse texto alguns princípios. Primeiro, verso de número 7, que ele diz: o homem nasce para o enfado. Meu irmão, a vida é feita de luta. Nasceu, se prepara, porque o lombo vai esquentar. Não tem jeito. O próprio Senhor Jesus ecoa essa verdade ao dizer para os seus discípulos: no mundo tereis aflições. Não é uma. O salmista chega a ponto de dizer de que são muitas as aflições do justo. São muitas. Ele aponta essa verdade no texto. Ele diz: o homem nasce para o enfado, assim como as faíscas das brasas voam para... É natural, você não precisa mandar a faísca subir quando se acende uma fogueira. Nessa época agora que o pessoal gosta de acender uma fogueira tal, e você pode perceber a tendência natural de uma faísca, que você bate numa fogueira, o que ela faz? É natural. O que o texto está dizendo? O sofrimento humano é natural. Essa é a verdade. Sofremos. A dor faz parte da humanidade. As decepções e os fracassos fazem parte da nossa jornada, e se a gente não abrir o olho para isso, nós vamos viver num castelo de mentira e fantasias. Ele diz: olha, os problemas existem. Agora, se os problemas existem, o que fazer quando eles chegam? Porque a questão não é se eles chegam, é quando eles chegam. Eles chegarão. Alguns aqui já enfrentaram vales em que eles jamais imaginariam atravessar, venceram e sabem muito bem de que ao final dele talvez você tenha dito: ufa, escapei dessa. E parece que quando você estava se recuperando de um, vem outro. Os ventos são assim. Parece que há estações na vida em que o vento se levanta com toda a violência de tudo quanto é lado. Você parece um João Bobo. Já viu o João Bobo? Aqueles que botam... Antigamente colocava bastante no posto. Já viu o João Bobo? João Bobo, na hora que ele estava levantando, ele caía para trás. Aí ele caía para o lado. Às vezes há momentos na vida que a gente fica igual um João Bobo. Quando a gente acha que vai firmar, a gente cai para o outro lado. Quando a gente agora vai, você diz: não, agora vai. Aí parece que vem há estações na vida que parecem que elas se tornam mais violentas do que qualquer outras. Mas faz parte. É por isso que ele então, diz a Jó, e preste atenção nesse princípio em que as Escrituras apresentam através da palavra deste homem. Porque o desejo de Elifaz é ajudar Jó. Ele diz: Jó, diante dessa realidade imutável, incontestável, de tempos de aflição, a primeira coisa, e ele diz assim: se eu fosse você... Quanto a mim, verso número 8, põe lá na tela para mim isso. Quanto a mim, se eu fosse você, nos tempos de aflição, primeira coisa, eu buscaria Deus. Esse é o primeiro segredo. Quando os tempos difíceis chegarem, o maior de todos os conselhos é: corra para Deus. Corra para Deus. Ele é que é a nossa fonte segura. Quando o mar agitar, quando o vento soprar, quando a luta se levantar, quando o inimigo vier com toda a voracidade contra você, corra para Deus.
Ele diz: quanto a mim, eu buscaria Deus. É por isso que insistentemente falamos de púlpito, insistimos com alguns irmãos: vá para a igreja, querido, busque o Senhor. O ajuntamento dos santos produz algo no coração dos irmãos que em nenhum lugar você encontraria. Busque a Deus, mergulhe na palavra, fale com o Senhor em oração. Ele diz: olha, se eu fosse você, Jó, o segredo para enfrentar as lutas da vida é correr para Deus. Tem gente que corre de Deus. O segredo é correr para Deus. Ele diz: eu buscaria a Deus. E olha o que ele diz: além de buscá-lo, olha o que ele faz, versículo de número 8, e essa é uma mensagem bem expositiva, é por isso que você precisa ficar com a sua Bíblia aberta, porque o próprio texto se prega. Eu só vou ler o texto, e o próprio texto vai se pregar. Ele diz: eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Quando o problema chegar, quando ele surgir, busque a Deus e diga: Senhor, está aqui, esse é o meu problema. A Alda Célia cantou durante muito tempo, e a gente na igreja cantava e tudo quanto é canto, dizia: eu vou levar meus problemas para Deus, apresentar meus problemas para Deus. É para Ele que você tem que contar os seus problemas. Quando os problemas surgem, às vezes nós não contamos para Deus, nós contamos para o vizinho, nós contamos para o amigo, nós postamos em rede social: estou com um problema aqui. Apresenta para Deus. A primeira coisa que aprendemos dentro desse texto riquíssimo das Sagradas Escrituras é de que quando os problemas surgirem, corra para Deus e apresente a Ele o seu problema. Em Efésios capítulo de número 3, versículos 14 e 16, você não precisa abrir na sua Bíblia, eu pedi para que o pessoal colocasse na tela para mim. Efésios 3, versículos 14 e 16, o apóstolo Paulo escreve essas palavras: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Essa causa é que me leva ao altar de Deus. Quando os problemas surgirem, queridos, saibam que a fonte de refúgio e abrigo seguro é o Senhor. Para onde você tem corrido quando a luta surge? Para o seu travesseiro? Para o seu divã? E com todo respeito aos profissionais da área, eles têm a sua contribuição, mas ninguém pode lidar com os dilemas da alma, senão o Senhor Deus. Não há remédio que você tome. Rivotril. Eu preciso tomar um Rivotril para dar uma acalmada e fazer mole depois. Eles tomam um Rivotril e dá a paz do Senhor. Até assim. Se um dia uma pessoa veio falar comigo depois de um culto, falou: pastor, eu estou sob efeito de remédio. Eu falei: dá para perceber. Não, eu estou tomando, estou passando uma luta muito grande, e eu estou aqui, debaixo de remédio. Os remédios têm a sua função, e nós não estamos aqui de maneira nenhuma colocando em dúvida a eficácia e a importância da medicina, mas há algumas pessoas que encontram refúgio apenas no remédio, se dopam para viver. Gente que tem lutas e travam batalhas, e perdem coisas, se tornam escravos dos medicamentos para viver. Para dormir precisa remédio, para acordar precisa remédio, porque alguém precisa pôr dentro da boca dele enquanto ele está dormindo, para ver se ele acorda. Para caminhar, para sair de casa, outro remédio. Tudo é remédio. Pessoa que sai e dentro da bolsa dela parece que tem uma drogaria São Paulo. Tem de tudo. Porque para tudo na vida, para comer eu preciso de remédio, para fazer digestão eu preciso de remédio, para levantar, tudo no remédio, porque os problemas são tantos que sufocam, e a gente aprende nesse texto de que há uma fonte de alívio, há uma fonte de conforto na presença do Senhor. Busque a Deus. Querido, talvez você tenha chegado aqui hoje à noite, enfrentando a maior luta da sua vida até aqui. Há refúgio na presença de Deus. Ouça o conselho da Sagrada Palavra e corra para Deus hoje à noite. Ele está de braços abertos para recebê-lo, para ajudá-lo, para levantá-lo, porque na presença do Senhor há alívio para a nossa alma. É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele diz: e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo, ele é manso
e Ele é suave. E olha o que Ele diz: e encontrareis descanso para a vossa alma. Há descanso para as turbulências da alma na presença do Senhor Jesus. Que bom é saber que você pode sair daqui com a tua alma leve. Você pode sair daqui igual um Red Bull gospel. Você sai com asas. Você sai daqui, eu não sei você, mas há alguns momentos que eu passo na presença do Senhor e eu confesso que eu chego com os fardos, com as lutas da vida, com os pesos. Qualquer dia eu vou tirar esse pulto daqui, vou pôr ele mais para trás aqui. Qualquer dia eu vou ter um treco que eu fico pregando assim, ó. Se tira uma foto só nessa posição, eu estou complicado. Há momentos em que eu corro para Deus e eu confesso. Já cheguei em dias e situações em que o fardo se tornou tão pesado e que a gente andava igual aquela mulher encurvada. A vida às vezes coloca pesos que nós não temos condições de carregá-los sozinhos. Mas há alívio na presença de Deus. Quantas vezes eu dobrei meu joelho, eu entreguei para Ele a minha causa. Senhor, eu não tenho o que fazer, eu não tenho os recursos, eu não tenho forças para continuar. Mas quando eu me levantei da presença dEle, havia uma paz, havia um gozo, havia um descanso que só na presença de Deus é possível se encontrar. Está disponível para você hoje à noite. Ele está aqui, disposto a tirar o fardo do seu coração, o peso da sua alma, a luta que você está enfrentando. Ouça o conselho da palavra, busque a Deus e entregue a Ele a sua causa. Sabe por quê? O próprio texto diz, verso de número 9. Porque quando assim você o faz, Ele começa a agir. E quando Deus começa a agir, Ele faz coisas grandes. Versículo de número 9. Ele diz, Ele faz coisas. Há uma divina intervenção quando nós entregamos os nossos problemas para Deus. Deus intervém. E quando Deus intervém, queridos, Ele começa a fazer coisas grandes. E você sabe o que é inescrutável? É que não se consegue entender como. Inescrutável é de que jeito, de que forma Deus começa a agir no meio de uma situação onde nós achávamos que não tinha jeito, não tinha saída, não tinha solução. Deus entra em ação e de uma forma inescrutável Ele abre uma porta, Ele entra com provisão, Ele libera a cura, porque Ele é o Deus que faz coisas grandes e inescrutáveis. E olha o que o texto diz, e maravilhas que não se podem contar. Queridos, é por isso que vale a pena correr para Deus. Porque quando você corre para Deus, há uma divina intervenção na sua vida, na sua casa, na sua família. E você começa a se tornar alvo da sua bondade, da sua graça, do seu favor. Ah, queridos, como é bom correr para Deus e encontrar nele socorro e abrigo. Maravilhas incontáveis, é um velho hino. Falar velho hino é quase que uma redundância, porque os hinos são velhos. A enologia brasileira, ela é centenária. Se usar um velho hino, é um hino, ele já é velho. Que dizia assim, conta as bênçãos. Conta quantas são. E hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, as maravilhas que Ele faz, não se pode contar. Queridos, eu queria qualquer hora te fazer um desafio, e quem sabe não seja hoje à noite, de você fazer uma autoanálise, ver o que Deus já fez por você, a maneira como Ele agiu, de onde Ele te tirou. Quantas vezes você se viu num beco escuro, sem saída, Deus entrou com providência, Deus abriu uma porta, Deus proveu o recurso. Você só está aqui porque as maravilhas deles, que são incontáveis, te conduziram até essa noite de domingo, na sua presença, na casa do Senhor. Por isso que é bom correr para Deus, é por isso que é sempre importante correr para Deus, porque Ele intervém. E quando Deus intervém, coisas extraordinárias começam a acontecer. É por isso que não há causa perdida para Deus. Você talvez tenha chegado aqui ou nos assistindo pela internet, dizendo, a minha causa não tem mais salvação, a minha causa é sem saída. Querido, se tinha alguém que tinha uma causa sem saída e um desespero havia tomado conta do seu coração, era Jó.
Perdeu tudo. Ele não tinha nem a saúde para trabalhar, para recuperar o que havia perdido. Ele perdeu a família, o bem mais precioso de um homem é a sua família. Ele perdeu todos os seus filhos. Mas nós aprendemos nesse texto de que não há nada que Deus não possa fazer. Não há situação, por mais terrível que ela se encontre, não há problema, por mais intenso que ele seja, de que ele não possa mais uma vez operar as suas maravilhas. Deus está disposto a operar maravilhas na sua vida hoje à noite. Operar coisas que você não tem capacidade de entender ou enxergar. Corra para Deus, porque na presença dele há uma divina intervenção. Terceiro lugar, e eu não quero avançar no tempo da ceia hoje à noite. O verso de número 12 em diante diz que quando a gente corre para Deus, não há apenas uma intervenção divina, mas há um impedimento da ação maligna. Porque quando nós estamos à mercê de nós mesmos, todos nós estamos vulneráveis. Todos nós. Um homem sem Deus é um alvo fácil para o diabo. O diabo deita e rola na vida de alguém que não conhece a Jesus. É por isso que em 1 João capítulo de número 5, ele explica de uma maneira muito simples a ação da presença de Deus na vida de uma pessoa. Aquele que é nascido de Deus e não anda na prática do pecado, o maligno não lhe toca, mas é quem é nascido de Deus e quem não anda na prática do pecado. Porque se você não é nascido de Deus e você anda na prática do pecado, é só você aplicar aquilo que nós chamamos de antítese. É o contrário da tese. Se a tese é, eu estou com Jesus e não estou no pecado, ele me guarda. Eu estou sem Jesus, estou no pecado, o diabo, pau. Somos alvo fácil. Nós somos como ovelhas perdidas, como alvo fácil, presa na boca do lobo. Mas quando Deus intervém, quando nós buscamos a Deus, olha o que ele diz o verso de número 12. Ele frustra as maquinações dos astutos, para que as suas mãos não possam realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que o tramam se precipita. Eles de dia encontram as trevas, no meio e ao meio-dia andam como que de noite, porque Deus salva da espada que lhe sai da boca. Olha que coisa maravilhosa. No meio da sua luta, por que é importante correr para Deus? Porque na presença de Deus há socorro e abrigo seguro. O mal não prevalece. Aquilo que o inimigo tenta contra você não vai prevalecer, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz a palavra, a sombra do Onipotente, você vai descansar, um inimigo tentando te pegar, e você na presença de Deus, só tomando Coca-Cola. Oh Jeová, que bênção. Aí, aqueles que são contra a Coca-Cola, a geração saúde, vai dizer Coca-Cola não, Jeová. Toma água, tá bom, querido. Cada um toma o que quiser na presença de Deus. Mas que bom é saber de que quando a gente corre para Deus, tudo aquilo que o homem... E olha aqui, há dois tipos de ação maligna sobre a vida de uma pessoa. A demoníaca e a humana. Porque, meus queridos, tem algumas pessoas que são tão más, que se o diabo entrar, atrapalha ela. Ah, tem. Tem as pessoas dizendo, o diabo olha e diz assim, eu não vou nem me meter nisso aí, porque o que ela está fazendo nem eu consigo. Há desígnios humanos que são maus. Jesus disse isso, é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Tem gente que diz assim, por exemplo, pega uma situação como essa, de uma fatalidade, de agressividade, e gente que mataram esses 50 numa boate essa madrugada, mas 2 noites atrás tinha uma cantora, que inclusive participou do The Voice americano. A menina, 22, 23 anos, estava dando autógrafo. Cerca de 100 crianças, entra um maluco e mata a moça. Descarrega uma pistola, mata a si próprio, correndo risco de ferir as crianças, porque os homens são maus. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós entregues a nós mesmos, nós somos capazes das maiores atrocidades
que você nem consegue imaginar. Um homem sem Deus é tudo o que precisa para a tragédia acontecer. Mas o texto diz que quando a gente está com o Senhor, Ele não somente frustra a ação das trevas, mas do homem mau. Olha o que o texto diz. Ele diz, olha, Ele apanha os sábios na sua astúcia. Aqueles que tramam contra você, o conselho deles vai se precipitar, porque Deus te guarda agora. No meio da tua luta, corra para Deus. Quem sabe você está à mercê da ação maligna de um homem. No seu trabalho, numa situação em casa, alguém que se levantou contra você, que tenta te ferir, tenta destruir a sua vida. Corra para Deus, Deus te guarda. Tudo aquilo que o diabo tentar e o homem quiser causar contra você, não vai prosperar, porque você está debaixo das asas do Senhor. Outro ponto. Versículo 17 e 18. Ele diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E aqui é um ponto que a gente precisa parar um pouquinho para refletir sobre ele. Porque por mais que muitos dos problemas da vida ocorram simplesmente por estarmos vivos. Você vai no cemitério da cidade, não tem ninguém reclamando. Você chega lá 2 horas da manhã, silêncio. Ninguém reclama. Porque a morte não reclama. São os vivos que reclamam. Porque faz parte da vida. E alguns dos problemas são causados por nós mesmos. É por isso que ele diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. É por isso que quando a luta surgir, há algo que você precisa fazer. Um autoexame. Porque às vezes você é vítima da sua própria língua. Às vezes você é vítima da sua própria incoerência. Você às vezes é vítima da sua precipitação. E aí você está pondo culpa no diabo. O diabo está furioso. Eu falei, está nada. Ele nem precisa ficar preocupado com você, porque você se arrebenta sozinho. Só o tanto que você fala, só a sua incoerência, só a sua falta de sabedoria, só a sua precipitação. E eu conheço crente cheio do Espírito Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vive enrolado. E a culpa não é de ninguém, a não ser dele mesmo. Ele não é salvo? Ele é salvo, está tudo certo. Mas pastor, por que ele vive enrolado? Porque ele é enrolado. Porque ele compra o que não consegue pagar e ele põe culpa no diabo. Ele vai e pega os cartões de crédito e gasta como se fosse uma loucura. Ele diz, não, eu estou sentindo de Deus de fazer alguma coisa. Aí ele vai numa loja, ele gasta, divide em 10 vezes. E aí as contas começam a chegar, ele entra em desespero. E aí ele vai para o ponto número 1, eu vou levar os meus problemas para Deus. Aí ele vem e coloca as duplicatas dele tudo no altar. E diz, ó Deus, intervém nessa causa. Aí derrama óleo na duplicata. Irmão, óleo não paga duplicata. Não paga. Às vezes os problemas são causados porque nós nos tornamos incoerentes. E Deus precisa tratar conosco. Quem tem filho pequeno aqui sabe como é que funciona. Se você não corrige uma atitude errada de um filho mal educado, filho birrento, e às vezes tem um filho birrento e o pai diz assim, é temperamento dele. Ele é assim mesmo. Espírito de líder ele tem. Tem, líder das trevas. Só se for. A Bíblia diz que uma criança entregue a si mesmo. Mamães e papais, ouçam isso aqui. Isso aqui não é sabedorias flavianas. Isso aqui é escritura sagrada. Uma criança entregue a si mesmo se torna vergonha da mãe. Você não precisa fazer nada, é só entregá-la a si mesmo. Porque a natureza dela é má. Ela é ruim, ela mente sem se ensinar a mentir. O meu filho não, pastor. O meu filho é lavado, ele já do ventre foi separado. Deixa ele entregue a si mesmo. É por isso que a Bíblia diz que você tem que corrigir. Você tem que ensinar a criança. A responsabilidade, porque tem muita gente que quer ser pai, mas não quer educar filho. Quer ter o status, porque agora ele gosta de andar com o Moisésinho no braço. Desfilar com o carrinho para mostrar que agora ele é papai, que agora ele é mamãe. Meu irmão, você não sabe a responsabilidade que recai sobre os seus ombros de ensinar o seu filho.
Você tem que corrigir, você tem que exortar, porque todo pai que ama, corrige o filho, porque ele sabe que a vida não é aquilo que ele pensa que é. Uns filhos birrentos, sem educação, criança que trata mais velho. Na minha época, e quando você fala na minha época, já começa a pesar. Mas eu me lembro que você se dirigir a alguém mais velho, eu tenho dificuldade. Qualquer senhor aqui, eu desafio a dizer que eu chamei de você ou do seu nome pessoal alguma vez na minha vida. Alguém que é mais velho que eu. Tem gente que às vezes, querido, diz assim: pastor, não precisa me chamar de senhor. Eu aprendi desse jeito. E eu acho que eu aprendi direito. Porque os mais velhos você tem que aprender a respeitar. Você respeita a hierarquia, você respeita a posição. E Deus trata conosco, porque as nossas atitudes geram dor para nós e para quem está perto da gente. Tem famílias sofrendo por causa da inconsequência de um homem e de uma mulher. Tem pais que sofrem, aí os filhos entram naquela idade que eles não mais te respeitam. Não tem como você dar o tranco, como você chamar, falar mais grosso, porque se ele for homem, ele já está falando mais grosso que você. E na hora que você peitar, ele diz: então vamos lá ver qual é que é, velho. Vamos ver quem pode mais. É por isso que você tem que ensinar a criança. Deus disciplina. É por isso que o texto diz: olha, bem-aventurado é o homem. Querido, eu queria que você grifasse isso aqui. Bem-aventurado, feliz é aquele que Deus disciplina. Você deveria ficar preocupado. É quando Deus deixa de tratar com você. Porque há um texto em Provérbios, se não me falha a memória, 19, versículo 2, que diz assim: aquele que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Há um texto que Paulo escreve a Timóteo a respeito de Alexandre o Latoeiro. Ele diz assim: eu já entreguei a vida dele para Satanás, para ver se a alma salva. Porque tem gente que de tanto exortado, de tanto repreendido, tanto, não aprende. O texto diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E olha o versículo 17, por favor. Não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Tem gente que se arrebenta, aí Deus levanta ele, porque Deus é misericordioso, Ele é assaz benigno, Ele é rico em graça, e a gente faz mau uso da misericórdia de Deus. Deus, na sua infinita graça, te levanta de novo, e aí você quer dar uma de Gerson. Sabe o que é o Gerson, né? Gerson é aquele que sempre quer levar vantagem, é o Gerson. Lá no Rio de Janeiro, quando alguém diz assim: isso aí mesmo, é o Gerson. Ele é malandro. Tem gente que quer pregar peça em Deus, de tão malandro que ele é. Não, viu Deus, isso aqui depois nós resolve, ó. Não. Quando a luta chegar é hora também de se autoexaminar. O apóstolo Paulo, versículo 13, 5, de 2 Coríntios capítulo 13, se estiver na tela lá, por favor. Olha a orientação que o apóstolo dá à igreja em Corinto. Ele diz: examinai-vos a vós mesmos. E querido, nada melhor do que um autoexame, porque além de Deus, a pessoa que mais conhece você, surpresa, é você. Não é seu pai, não é sua mãe, não é o pastor, não é seu amigo, não é sua esposa, não é o seu marido, é você. Olha o que o Paulo diz: examinai-vos a vós se realmente estáis na fé. Porque tem gente que acha que está na fé e não está. Tem gente que acha que está andando com Deus e não está. Tem gente que acha que está indo para o céu. Cuidado! Você pode estar indo para o caminho contrário. Examinar a si mesmo. Se as suas atitudes, se as suas decisões, se a maneira como você vive reflete a vida de Cristo em você. A gente poderia aqui ficar muito mais tempo falando sobre esse ponto, mas vamos para frente. Diante de uma situação dessa, versículo 19, há uma promessa.
Que bom é saber de que há promessa de livramento sempre. O que eu quero te dizer hoje à noite, ao sair aqui dessa igreja e retomar a sua caminhada nessa semana, é que há uma promessa de livramento da parte de Deus para a sua vida. Por mais que a estação de luta tenha durado muito tempo, ela vai passar. Você pode dizer amém para isso? Porque olha o que o texto diz no verso de número 19. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Aqui há uma numerologia bíblica que é trabalhada. O número 7 é da perfeição. Na hora certa o livramento chega. Na hora certa o socorro vem. Que bom é saber de que a luta que a gente está enfrentando tem hora marcada para acabar. Você não vai sofrer para sempre. Eu nasci para sofrer. Mentira! Isso é o diabo querendo te convencer que você nasceu para não dar certo. Todo mundo foi criado para ser feliz e dar certo em Deus. Agora, se você estiver sem Jesus, lamento te informar que você está lascado. Agora, se Jesus for Senhor da sua vida, se você buscar socorro nele, o momento vai passar e a tua vitória vai chegar. Essa é a promessa. É isso que nos impulsiona a continuar caminhando, queridos. É saber de que uma semana a menos, todo o deserto. Lembrem-se, o povo ficou peregrinando no deserto quanto tempo? 40 anos. Uma geração inteira. Mas cada ano que passava era um ano a menos no deserto. Cada vez um passo mais próximo do lugar aonde Deus havia prometido lhes levar. Agora olha que coisa linda, versículo 20 em diante, diz assim: na fome, Deus vai te livrar. Na guerra, no poder da espada. Do açoite da língua, você vai estar abrigado. E olha o que diz o verso de número 21, na sua segunda parte. E quando vier a assolação, agora você está em Deus, você não precisa mais temer. Queridos, como é bom a gente caminhar em Deus. Eu não sei como é que uma pessoa consegue andar longe de Deus. Eu não sei como uma pessoa consegue andar sem ter Cristo Jesus como Salvador da sua vida. Você está entregue a uma tragédia anunciada. Mas quando você corre para Deus, há uma promessa. Quando a fome vier, Deus vai te sustentar. Ele está dizendo, não é que você não vai passar fome. Lê o texto aí, querido. Na fome te livrará. Você não vai morrer de fome. Porque às vezes as lutas nos preparam e nos fazem mais fortes. O texto diz e termina. Verso 23 em diante, ele começa a dizer: porque até com as pedras do campo terás a tua aliança. Os animais da terra viverão. E olha o versículo 24. Saberás que a paz é a tua tenda. Isso quer dizer o seguinte: a tua morada será no lugar de paz. Você está vivendo um momento onde você acha, agora eu vou habitar para sempre, na tenda da aflição, na tenda da dor, na tenda do sofrimento. Não, Senhor. Se você buscar socorro em Deus hoje à noite, se você voltar os teus olhos para a pessoa de Cristo, há uma promessa de livramento, e há uma promessa de que o lugar da tua habitação será um lugar de paz. E o texto continua, e quem dera tivéssemos mais tempo hoje à noite. A bênção se estende para a sua casa. O verso 25 diz: saberás também que se multiplicará a tua descendência, a tua posteridade como a erva, em robusta velhice, até vida longa. Quem vive com Deus, vive mais. E ele termina dizendo: e eis que isto já o havemos inquirido. Eu grifei aqui na minha Bíblia. Ele termina dizendo assim: e assim é. E assim é desse jeito. Eu não sei quanto a você, mas há abrigo em Deus para a sua vida. Não sei as lutas que você enfrenta. Talvez o momento
que assola a nação, que assola a cidade, um momento difícil. Um momento difícil. Falávamos de pessoas perto da gente. Um shopping da cidade, shopping galeria. Uma pessoa disse que, olha, eu não tenho dinheiro e o seguro não cobre. O estrago que fez, eu acho que eu vou fechar. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho recurso. Está fechado há uma semana. Já não estava vendendo bem. Fechado uma semana, então, as lutas vêm. Mas que bom é saber de que há abrigo na presença de Deus. O conselho de Elifaz, eu creio que é o conselho do Espírito Santo a você nessa noite. Se eu fosse você, eu buscaria Deus. Eu colocaria o teu problema na presença dEle e diria: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Me ensina. Prova o meu coração. Mas muda a minha sorte. Porque eu sei que se a tua presença for comigo, o meu futuro será diferente do que tem sido o meu presente. Os melhores dias e a bênção do Senhor não estão no seu ontem, estão no seu amanhã. O seu amanhã reserva o melhor de Deus para a sua vida.